no Midjourney, e é um aplicativo de inteligência artificial que produz imagens. Então, o que aconteceu recentemente é muito interessante. É que conforme você vai usando, você aprende com a ferramenta e a ferramenta aprende com você. Há uma interação de aprendizagem. Ou seja, está chegando até nós uma nova ciência chamada empatia digital, que é a capacidade que nós vamos ter de nos comunicar de forma adequada com as ferramentas de inteligência artificial. A verdade é que há uma enorme distância entre o que a gente fala e o que uma outra pessoa ouve. Sempre tivemos esta dificuldade de comunicação, ou seja, empatia é a capacidade de se colocar no sapato do outro, do seu interlocutor, e se expressar a partir da realidade do outro e não da nossa. É isso que a gente chama de empatia. E para isso é fundamental a capacidade de descrever e detalhar com competência o que nós queremos expressar para que a pessoa entenda o que eu estou falando, não é? O que acontece hoje com a inteligência artificial é que pessoas que não souberem a distinção entre enfrentar, confrontar e afrontar não podem atuar no futuro com a inteligência artificial. Ou seja, a redução vocabular que nós estamos assistindo na sociedade vai impedir um gigantesco número de pessoas de serem eficientes no uso da ferramenta de ilustração, ou de escrita, ou de música da inteligência artificial. Saber a diferença entre teto e abóbada, entre essas duas palavras, é que vai dar para mim a chance de poder ilustrar, desenhar em termos de arquitetura o que eu pretendo fazer. Ou seja, para exercer com competência, habilidade de empatia, seja empatia humana ou digital, é preciso entender que palavra tem poder. E que cada palavra forma na cabeça do outro gente ou outro máquina, uma imagem. E que a imagem que ele tem na cabeça dele não necessariamente é a imagem que eu tenho na minha cabeça enquanto eu descrevo. Então, para desenhar ou ilustrar esse pássaro na contraluz, no alvorecer ou entardecer, com esse tipo de luz esmaecida no fundo, eu tive que escrever tudo isso. Tá? E a mesma coisa com essas garotas russas aí. Ou seja, a turma do tipo assim não está preparada para essa nova era. Esta é a grande realidade que deve nos preocupar. O pessoal que não lê, que não tem riqueza vocabular, não vai conseguir operar, trabalhar daqui para frente. O reducionismo vocabular perde muito da compreensão e da produtividade na relação com a inteligência artificial. E claro, eu vou dar um exemplo. Se eu falar, eu ontem estive numa cidade pequena. Para quem mora em São Paulo, uma cidade pequena é Jundiaí. Para quem mora em Rifaina, é uma igreja com 10 casas. Ou seja, eu falei a mesma frase, mas a pessoa, dependendo da realidade dela, vai ter uma imagem completamente diferente. Pois bem, também na inteligência artificial isso acontece. E de alguma maneira, se eu pedir whisky on the rocks, ele vai me botar um litro de whisky em cima da pedra. É isso que eu falei. Se eu quiser a imagem que eu estava dentro da minha cabeça, eu tenho que escrever de alguma maneira, eu tenho que escrever ali um whisky de alta qualidade, servido num vidro, num copo sofisticado, com cubos de gelo dentro. Senão, ele não vai produzir a imagem que eu quero, que eu preciso, que eu pretendo. De alguma maneira, se eu peço para eles, eu quero uma gôndola de supermercado com água e refrigerantes dentro, veja o que ele coloca, ele faz uma gôndola de Veneza na frente de um supermercado. Por quê? Porque eu deveria falar prateleira, com refrigerantes e água, e aí ele produz o que eu pedi ou o que eu imaginava na minha cabeça. Por isso é fundamental a gente entender que se eu quiser desenhar qualquer coisa, eu tenho que ter o domínio da palavra. Eu tenho que ter uma riqueza vocabular que permita à inteligência artificial entender que eu quero uma imagem minimalista.
lista de Leonardo da Vinci esmaecida no tempo, um pouco como se tivesse sido desenhado naquela época. Mas se eu quiser algo com mais detalhe, com uma sombra mais oblíqua, eu preciso ir mudando o que eu escrevo e eu vou obtendo imagens completamente diferentes a partir da minha descrição. Daí a importância da riqueza vocabular. As novas habilidades exigidas, portanto, para todos nós vão ser imaginação, que se eu não imaginar eu não vou conseguir descrever. Depois, expressão verbal, para descrever com acuidade aquilo que eu estou pensando, que eu tenho na minha cabeça. E repertório, eu devo conhecer muita coisa para poder entender o que eu vou dizer. Então, se eu pedir, eu quero um jantar com Cleópatra, provavelmente eu vou descrever, se eu não tiver repertório, uma janela atrás da mesa de jantar com umas pirâmides atrás. Por quê? Porque eu não tenho repertório para entender que a distância entre Kelpis, Kefren e Miquerinos, as pirâmides e a Cleópatra, é muito maior do que entre a Cleópatra e nós. Entre nós e a Cleópatra tem 2.000 anos de diferença, entre Cleópatra e as pirâmides, 2.600. Portanto, para ela, a imagem da pirâmide é tão distante, tão absurda de estar na tela, quanto para nós. Mas se a gente não tiver essa visão histórica, não tiver repertório de como se vestiam na época, de como que a gente comia, se era na mesa ou agachado no chão, se eu não tiver repertório, não virá o que eu gostaria. Então, vai ter vantagem competitiva daqui para frente, profissionais que possuírem bagagem e conteúdo. Ou seja, tudo aquilo que a gente desprezou nas últimas décadas, que é a capacidade de armazenar no nosso cérebro informação, porque está tudo no Google, ou a capacidade de ler muito e com isso ganhar extensão vocabular, tudo isso volta com muita necessidade. Ou seja, esse kit de ferramentas que será a nova competência, e é, de certa maneira, isso que vai gerar esse verdadeiro cinto de utilidades do Batman, que são as ferramentas de inteligência artificial. Então, o interessante é que quanto mais a gente aprende a interagir com a máquina, e eu fui aprendendo, fiz mais de 20.000 ilustrações nos últimos meses, mais a gente é melhor na relação com os humanos, mais a gente entende o problema da empatia, a necessidade de descrever as coisas sob a ótica do outro e não sobre a nossa ótica. Ou seja, nós precisamos ser mais explícitos e menos implícitos na forma como nós nos comunicamos. Então eu comecei a desenvolver para tentar testar a criatividade. Eu pedi assim, eu quero uma lhama cor-de-rosa de cabelo branco ao lado de um cappuccino. E é isso que vem em 8, 10 segundos. Aí eu falo, eu quero um bebê de proveta do futuro. E em poucos segundos eu tenho essa imagem que demoraria uma semana para o ilustrador fazer. E aí eu falo, eu quero uma escultura para colocar na sala de âmbar, de cristal, de Murano, na cor âmbar. E sai isso. Aí eu falo para a máquina, não, mas eu queria uma forma um pouco mais orgânica. Ele altera para isso. Eu falo, mas eu queria agora então transformar esta imagem numa mulher. Ele faz também. Em questão de segundos, eu tenho aquilo que eu imaginei. E se eu quiser um bolo de chocolate para fotografar e colocar no pôster da minha loja, ou se eu quiser um gatinho dentro do copo de café com leite, basta eu escrever a palavra fluffy, que significa fofinho, e eu terei um gatinho como esse. Mas se eu quiser um gato mais psicodélico, aí eu escrevo cyberpunk, eu tenho esse tipo de gato. E se eu quiser uma imagem mais parecida com os estúdios Disney, os estúdios Pixar, eu escrevo Pixar Style, eu tenho esse tipo de gato. Ou seja, palavra tem poder. Cada palavra que eu coloco aumenta mais a capacidade de ele me devolver o que eu quero. Se eu quiser Homem-Aranha com Covid, é isso. Se eu quiser deusas gregas, ou se eu quiser mulheres do Médio Oriente, ou se eu quiser a ilustração no estilo fotográfico, pouca gente dirá que isso não é um estúdio fotográfico que tirou uma foto da menina com o seu cachorro, tá certo?
Eu posso pedir quantas eu quiser e sempre virá diferente. Mas eu posso também falar uma coisa que não existe. Eu quero um carro elétrico do passado. Ele faz imediatamente, no estilo que eu descrever. E aí eu fui enlouquecendo, ele foi enlouquecendo comigo. Eu falei, eu quero um hipopótamo na farmácia, eu quero um flamingo na barbearia, eu quero um alienígena esquiando. Ou seja, eu fui testando os limites criativos da ferramenta. E não há limites. Eu pedi uma privada da Idade Média, e na Idade Média não havia privada. Ele intui que se houvesse privada seria assim. Aí eu falei, agora eu pego ele, eu quero uma privada Nike e uma privada Louis Vuitton. Ele cria. Certo? Então isso dá bem uma ideia de como a imaginação é a nossa ferramenta principal, porque a realização, o ofício de desenhar, isso hoje já está entregue à máquina. E eu posso colocar uma cidade medieval dentro de um copo de uísque. Vocês podem diminuir um pouco a luz aqui, que está muito forte. Isso, obrigado. Eu posso colocar uma cachoeira caindo numa xícara de café. Eu posso, inclusive, ao pedir um casal bonito e bem-humorado passeando no shopping, ao ver essa imagem, eu quero mais distante. E ela fica mais distante. E ele vai criando ao redor o resto da composição. Mas mais distante? Pois não. Não, agora eu quero mais distante. E ele vai se distanciando, se eu quiser, para sempre. Cada vez que eu pedir, ele vai mais distante, sai pela porta do shopping, mostra o shopping inteiro, mostra a cidade, o país, o mundo. Ele vai se distanciando cada vez mais. E se eu quiser um acidente de avião nos Alpes suíços, é a mesma coisa. Eu posso também ir vendo o que acontece. Esse é o Midjourney 6, que acabou de sair. A mesma coisa com piratas, mostrando o que está acontecendo ao redor. Portanto, eu tenho capacidade de viajar no tempo e no espaço e na distância que eu quiser para fazer as coisas, o que é algo realmente impressionante. Mas eu posso também tratar de coisas mais corriqueiras. Eu gostaria de desenhar e ilustrar um prédio de 5 andares, tantos metros quadrados, 2 apartamentos por andar. Ele imediatamente, em 10 segundos, prepara. Mas eu falo, eu quero agora uma piscina em cada piso. Ele também faz. E eu posso falar, agora eu quero construir uma casa em Alphaville com lambris de alumínio preto e madeira de treliça. E ele faz também a imagem da casa que eu gostaria de criar. Eu posso criar a casa que eu quiser, desde que eu descreva, trazendo, claro, desafios grandes para a área de arquitetura e de design de interiores. Porque o design de interior também eu posso, a partir daquela casa, querer que descreva o ilustre como será a cozinha, o banheiro, né, o jardim interno da casa, o quarto. Isso tudo em segundos. Vocês podem imaginar o que significa isso para essa área de arquitetura, de decoração e etc. E se eu descrever que eu quero uma sala de TV com lareira a gás, ele faz imediatamente isso. Então o que eu faço é sala de visitas de uma casa moderna acolhedora com móveis contemporâneos, decoração sofisticada, teto alto com janela panorâmica, sofá grande e confortável, mesa e console em madeira rústica, planta discreta nos cantos, quadros impressionistas nas paredes e luz indireta por spot embutido. E aí eu coloco mais algumas informações, que tipo de imagem eu quero, se eu quero uma luz oblíqua, a imagem que chama de luz dramática, se é bastante detalhado, proporção 16:9, ele cria em segundos aquilo que demoraria semanas para eu receber de um arquiteto, de um design de interiores. Mas isso vai muito além. Se vocês usarem o Room GPT, não o Midjourney, você tira uma foto de celular, como eu poderia tirar desta sala, eu tiro da sala da casa de um amigo e falo, você está cansado da sua decoração? Estou cansado, então vamos ver como é que ficaria esta sala com outra decoração. Imediatamente eu defino, eu quero uma decoração minimalista, moderna, rebuscada, tropical. E imediatamente você tem a decoração daquele ambiente que você fotografou no seu celular. Certo? Agora, eu também posso pegar uma casa, imagina isso para um corretor de imóveis que está mostrando um imóvel novo, sem nada no imóvel, e a pessoa não gostou muito, talvez, do estilo das paredes ou do piso, e fala assim, mas veja essa casa que você vai alugar ou comprar, olha como ela fica com outro acabamento, dando então a possibilidade de você sonhar ao vivo e a cores
junto com o seu cliente. E se você entrar num quarto e achou que o quarto está meio brega, meio mal cuidado, você fala, imagina esse quarto redecorado, como ficaria. Então vejam, nós estamos com a possibilidade hoje não somente de imaginar, mas de sonhar e ter a realização do sonho imediato para nós. E eu posso fazer a mesma coisa com embalagem de shampoo, de sopa, ou criar embalagem de biscoito, ou de lava-prato, ou de snacks. Tudo absolutamente instantâneo e sem custo. Também posso, isso é um material que eu desenvolvi para um cliente meu, criar pessoas. Esta é uma moça que está na selva amazônica, por razões de estarmos vendendo produtos naturais, e eu crio a pessoa, a selva e assim por diante. Como eu também posso, para um hospital de saúde mental, colocar uma senhora de idade deprimida e cansada com o passar dos anos, mostrando a depressão dela no olhar. Basta eu descrever e eu tenho a imagem que eu quiser. Não é? Ou seja, um amigo meu ligou para mim e falou, Walter, estava no telefone, eu queria te pedir um favor, você tem um fotógrafo para recomendar? Eu falei, o que você precisa? Eu preciso de uma modelo que eu estou fazendo lançamento de produtos cosméticos à base de ouro. Eu queria fotografar uma modelo com muito ouro ao redor, uma moça bonita, assim, uma sensação de êxtase. Enquanto ele falava isso, eu cliquei no meu telefone e mandei para ele por WhatsApp essa imagem. Ele falou, o que é isso? Não, é que você descreveu e eu criei. Eu falei, como criei? Isso você queria? Ele falou, mas Walter, eu ia contratar um fotógrafo, depois ia contratar um modelo, depois um decorador, depois um iluminador, depois um maquiador, depois um cabeleireiro. É isso que você iria. Só que os tempos são outros. O que você quiser, eu faço na hora para você, certo? Eu posso hoje criar as pessoas que na verdade não existem, mas que existem na minha imaginação, como essas pessoas que eu criei no Festival de Veneza. Elas podem ser de qualquer tipo, desde que eu as descreva como eu quero. E se eu quiser fazer o lançamento de qualquer produto, um post no Instagram, qualquer coisa que fale sobre a minha empresa, eu crio o personagem e esse personagem passa a ser aquela pessoa que divulga o que eu quero divulgar. Então eu criei um homem que iria lançar um evento no World Trade Center. Eu achei ele bacana, mas achei meio sisudo demais. Achei que era uma pessoa um pouco séria demais. Aí pedi novamente e veio um cafajeste. Aí pedi de novo, veio um rapaz bem apessoado, um corte de cabelo bacana, olhar penetrante, mas uma sensação de humildade. Aí o que eu faço? Eu escrevo ao lado dele o que eu quero que ele diga. E o que eu quiser que ele diga, basta eu escrever o que ele tem que dizer, ele diz. O Inteligência Artificial Experience é um evento que acontecerá em São Paulo dia 11 de abril, que visa aproximar profissionais, empreendedores e estudantes interessados em inteligência. Eu posso pegar qualquer vídeo de qualquer pessoa no YouTube, como este, por exemplo. Esse é o Falso Botelho, um amigo meu. E ele tem isso gravado no YouTube, mas eu queria que ele falasse em inglês. This rectangle is a continuation build-up that is happening right after an impulsive move, such that this move can become a reversal or a continuation build-up. Ce rectangle est une accumulation de continuation qui se produit juste après un mouvement impulsif, de sorte que ce mouvement peut devenir 這個舉形是在衝動移動之後立即發生的持續構建，因此此移動可以成 Então 為。 imagine o que isso significa quando eu tenho clientes no mundo inteiro que eu posso agora me comunicar com ele nas línguas que eu quiser. Além disso, quando eu viajo, eu não tiro mais fotos. Quem esteve conosco ou comigo lá no Cairo, eu não tirei foto nenhuma, porque depois eu volto e desenho, ilustro meu álbum de fotografia para todo mundo, criando inclusive as músicas que estão mais alusivas ao local. Eu tive no Réveillon em São Bart, fiz centenas de imagens sobre o Caribe e criei a música de reggae. E se eu for a Nova York, eu posso criar uma música, bastando dizer que eu quero uma música lounge, com contrabaixo, piano e bateria, e durante horas, enquanto eu apresento o álbum para os amigos, eu posso ter a música alusiva ao evento. Então, o Arthur Clarke já disse uma vez que toda tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. Trata-se exatamente disso
neste momento. Nós ganhamos superpoderes, eu me tornei arquiteto, compositor, poeta, escritor, ilustrador, e qualquer um de nós ganhou esse superpoder. É claro que isso provoca a revolta dos incumbentes, aqueles que já estão nesses segmentos de atividade. É claro que eles ficam nervosos, ficam preocupados, ficam bravos, ficam jururu. Aí começam, evidentemente, a fazer barulho junto à imprensa, etc. É assim que acontece sempre. A invenção da imprensa gerou a rebelião dos escribas. Eles achavam que iam perder o emprego. Assim como na Revolução Industrial, os ludites ou ludaites punham fogo nas tecelagens para preservar o emprego dos tecelãos. Ou seja, a história nos mostra vários capítulos como esse, inclusive recentemente o Uber e os táxis batendo em Uber aí nas esquinas e nos aeroportos. Era assim que acontece quando algo disruptivo acontece naquele segmento, gera a revolta dos incumbentes. A inteligência artificial, nesse momento, ela está invadindo todos os campos de atividade, ou seja, a agricultura, a indústria com a robotização, o trânsito com os automóveis autônomos, a área de jurisprudência jurídica, de advocacia, de tribunais, a área de educação e assim por diante. Então, o que isso traz para nós como consequência? A inteligência artificial não é mais uma ferramenta que chega para auxiliar nossa performance. Ela é isso, mas ela é mais do que isso. Ela é um novo jeito de ver o mundo e de se ver nesse mundo. Isto é que é, na verdade, a inteligência artificial. Os principais impactos da inteligência artificial, eu diria que o primeiro é ampliar a produtividade de maneira exponencial, porque ela tem a capacidade de operar ininterruptamente, sem desvio de atenção. Segundo, ela reduz erros e falhas. Os hospitais já usam a inteligência artificial para evitar que pessoas deem remédios em doses equivocadas para pacientes. E em toda a indústria, hoje, na área de mineração, está sendo usado para evitar erros e falhas. Terceiro, elimina custos, que transforma despesa fixa em variável, e mais do que isso, tem empregados absolutamente fiéis, focados, que não querem 13º, não querem fundo de garantia, não tiram férias, não ficam grávidos, não acontece nada. Quarto, individualiza relações, permite, através de reconhecimento facial e gestão de dados, a segmentação da oferta, onde eu falo com milhões de clientes de maneira individualizada com cada um deles. Na Cacau Show, Cacau Lovers tem hoje 25 milhões de nomes que nós nos comunicamos individualmente, se ele gosta de chocolate com açúcar ou sem açúcar, se ele curte panetone, que época que ele vai, se ele vai toda semana na loja ou se ele vai uma vez por ano por ocasião da Páscoa. Ou seja, eu conheço cada vez mais as pessoas e passo a me comunicar com elas de maneira individualizada. E quinto, facilita a aprendizagem, ou seja, a interface das inteligências artificiais é tão amigável que eliminou a barreira de entrada. E aí é um assunto interessante, que é o seguinte: a gente está reclamando muito do etarismo, do preconceito contra os mais velhos, mas vai acontecer exatamente o contrário. É uma interface tão fácil que não são os jovens que primeiro vão utilizar, são os mais velhos, porque os mais velhos entram facilmente, mas mais do que isso, eles têm mais bagagem, expressão verbal e conteúdo. Ou seja, as pessoas mais velhas serão muito mais produtivas em aliança com a inteligência artificial do que os mais jovens. É a primeira vez que a tecnologia chega de cima para baixo e não de baixo para cima. Então esse é o primeiro avanço tecnológico de acesso ecumênico e intergeracional. Uma criança de 8 anos, uma pessoa de 80 anos ou qualquer outra pessoa tem a mesma facilidade, só que a de 80 anos tem mais bagagem, repertório e expressão verbal. Por isso, maior facilidade de uso. Então, a maioridade, que hoje é uma desvantagem, pode se transformar não numa barreira, mas numa vantagem, eliminando o preconceito e estimulando essa economia prateada. Então, a partir disso tudo, agora vamos falar sobre como é que as pessoas estão vendo. Aqui dentro desta sala, provavelmente terá 2 grupos de pessoas, os otimistas e os pessimistas. Pessoas que estão vendo de maneira
ativa e positiva, o que eu falei, e pessoas que estão vendo uma sensação de que temos um grande problema a enfrentar. E talvez os dois estejam certos, depende da ótica e do percentual dessa ótica que nós estamos falando. Então, há diferentes visões se olhar para o futuro, e grande parte delas, realmente grande parte delas, é movida pelos filmes de ficção científica, pela imprensa que só quer encontrar problemas para vender jornal. Muita gente é pessimista em relação a isso. Vamos ver o lado pessimista. Os pessimistas acreditam que a inteligência artificial
aconteceu nada. E continua todo mundo olhando o celular, passeando de um lado para o outro com um pedaço de pau na mão, e vamos que vamos. Né? Aí saí para almoçar, voltei às 3h15 da tarde, exatamente a mesma coisa. 2 no telefone, 3 olhando e 1 trabalhando. Esta é a produtividade no nosso país, o que mostra que a inteligência artificial deverá ter um impacto maior em nosso país do que na China, apesar de todo o avanço tecnológico chinês. Eles não precisam trocar com a mesma velocidade. E aí eu passei na Marginal Pinheiros e vi esta cena que eu gravei de dentro do meu carro, porque eram umas 50 pessoas trabalhando, ou 3 trabalhando e 50 assistindo. É maravilhoso isso no Brasil, acho. Era um auditório onde a Taylor Swift devia estar se apresentando. Então, nós temos um problema de produtividade, nós temos um problema de funcionários caros. Então, assim, isto deve fazer, e os pessimistas estão achando, que a dependência de tudo e de todos será cada vez maior. Que em breve nós vamos ver a fila de desempregados e os robôs tomando conta para eles não fazerem zona na fila. E ainda quando a gente fala de Bolsa Família, eles acham que esta será a fila do Bolsa Família daqui a pouco. Tá? A visão pessimista. A visão do que deve acontecer no Brasil de agora até 2030. Mas, claro, a gente também pode ter o outro lado, uma visão mais otimista, que é a visão que eu compartilho. Eu acho que nós devemos olhar isso de maneira positiva e não negativa, não é? E, segundo a visão otimista, o processo vai ser de adição e não de substituição. Ou seja, fica cada vez mais claro que nós estamos assistindo neste momento a uma nova versão desta dualidade inclusiva do Yin e Yang, ou seja, a integração vai transformar homens e mulheres em super-homens e super-mulheres, e essa é a forma como os otimistas acreditam. As coisas vão se integrar tanto ao nosso corpo, com o Neuralink do Elon Musk, que vai se grudar no nosso cérebro, dando acesso imediato a toda a internet do mundo, sem necessidade de um device, enfim, tem tanta coisa chegando aí, que vai ser cada vez mais difícil distinguir o que é máquina e o que é ser humano. Nós vamos estar providos de alma, mas vivendo muito mais e muito mais mecânicos naquilo que tem fadiga de material. Então, dentro dessa visão, é importante a gente entender que a visão otimista é que a partir de agora, nenhum homem é melhor do que uma máquina, mas nenhuma máquina vai ser melhor do que o homem com uma máquina. Que é esse o processo de adição que a gente vai assistir daqui para frente. A inteligência artificial, portanto, não vai tirar nosso emprego, mas alguém usando inteligência artificial vai fazer isso. E é assim que a gente tem que entender o que vem por aí, ou o que está chegando. E claro que num momento como esse, diferente do que os pessimistas acham, os otimistas creem que tudo que não puder ser digitalizado vai ter mais valor, ou seja, tudo aquilo que não for máquina, como intuição, emoção, compaixão, empatia, valores, consciência, toda a energia humana vai ser mais valorizada. E o que a gente viu aqui antes desta minha apresentação nesta sala, a energia resultante da sensibilidade humana vai ter mais valor e não menos valor daqui para frente. Ou seja, em terra de robô, quem tem coração é rei. E é assim que a gente deve encarar a chegada da inteligência artificial. O próprio Marshall McLuhan diz que nós construímos as ferramentas, porque a inteligência artificial é produto do homem, ela altera a nossa missão, que deixa de ser fazer para ser imaginar, criar e sonhar, e com isso nós criamos novas ferramentas e o ciclo virtuoso se processa. Ou seja, um alimenta o outro, um retroalimenta o outro. Por isso a gente não deve chamar de inteligência artificial, e sim de inteligência aumentada. E por que a gente deve chamar de inteligência aumentada? Porque, no fundo, a tecnologia não vem para tirar emprego, vem para devolver a nossa humanidade. É para isso que ela está chegando.
Hoje, quando o médico, em questão de minutos, graças à inteligência artificial, compara a minha tomografia ou ressonância magnética com milhões de outras para melhor prognóstico ou diagnóstico, vai sobrar mais tempo a esse médico para perguntar para mim como é que eu estou me sentindo, como é que a minha família está reagindo àquela doença, ou seja, vai dar a ele a chance de ser mais humano. Porque é para isso que eu vou ao médico, eu espero essa visão humana dele. E quando carros autônomos estiverem sendo dirigidos pelas ruas, na verdade eles vão roubar emprego de alguns motoristas sim, mas a grande mensagem é essa: Walter, senta no banco de trás, namora com a sua mulher, brinca com seu filho, leia um romance, seja humano. Porque para isso que nós nascemos. Nós nascemos para isso. E na Revolução Industrial, nós achávamos que tínhamos que ficar 8, 10 horas por dia apertando o mesmo botão, mexendo na mesma manivela. Nós nos tornamos autômatos. E a gente fala isso não só na fábrica, mesmo no escritório, alguém que carimba, alguém que lê, alguém que processa. Toda essa forma de processar as coisas retorna para as máquinas e nós nos libertamos desses autônomos que nos tornamos para agora sim exercermos na plenitude a nossa humanidade, podendo agora sim sonhar, imaginar, criar. É para isso que nós nascemos. Se em 69, quando o homem pisou na Lua, já existisse a inteligência artificial, nós teríamos chegado lá de maneira, claro, muito mais segura, rápida, eficiente, barata, só que nenhuma inteligência artificial teria desejado, sonhado, imaginado ir até a Lua. Isso é humano. E é este nosso novo papel, nossa nova missão daqui para frente, é sonhar, criar, imaginar, inovar, e as máquinas farão o resto para nós. Então, se eu pudesse resumir as duas visões, otimista e pessimista, a pessimista diz que nós estamos numa sociedade rumando para a distopia, os robôs vão tomar metade dos nossos empregos, e os otimistas dizem, nós estamos rumando para a utopia, e os robôs vão tomar metade do nosso trabalho, e vai sobrar metade do tempo a gente fazer o que quiser, namorar, brincar, estudar, ler, conversar, ou seja, o que a gente quiser, nós vamos ter de tempo daqui para frente. Então, segundo a World Economic Forum de Davos, até 2025, a automação no mundo vai eliminar 85 milhões de empregos e vai criar outros 92. Portanto, é uma visão otimista e não pessimista. Por quê? Porque muitos empregos que serão criados, a gente nem imagina quais são. Há pouco tempo atrás, eu jamais imaginaria que teria milhões de influencers que criaram uma verdadeira indústria, com milhões de empregos. A gente não sabe o que vem por aí, enquanto o que vem por aí não chega. É assim que o mundo tem sido feito em toda a sua história. Então, sim, muitos empregos serão eliminados, outros serão criados, e o saldo, no mínimo, é equivalente. Essa migração sem precedentes já está começando. Milhões deixarão de ser empregados para se tornar empreendedores. A relação entre empresa e empregado vai se alterar profundamente. Todo mundo que tiver ou quiser ter sucesso daqui para frente vai ter de se transformar, mesmo sendo um colaborador, num intraempreendedor. Uma mulher que serve café e que foi demitida vai se transformar numa franqueada de fazer sobrancelha da Natália Beauty. É isso que vai acontecer, através de um treinamento adequado. O homem que era segurança de uma fábrica vai montar uma pequena empresa de reformas de casa. E é isto que o Sebrae está neste momento vendo e percebendo, que se ele era importante até hoje para criar uma alma empreendedora nesse país, agora ele é fundamental. É quase uma questão de segurança nacional. Porque se você tiver milhões de desempregados não treinados com uma mentalidade empreendedora, o morro baixa no Leblon. Então nós vamos precisar criar uma visão empreendedora nesse país para fazermos a verdadeira revolução que esse país precisa. É uma pena que o governo está absolutamente ausente desse raciocínio, não está percebendo o tamanho do problema e ainda discutindo carteira assinada e tentando reduzir a precarização do trabalho, quando na verdade o mundo já está indo numa direção muito avançada.
6% da força de trabalho, segundo Davos, vai ser dispensada e 40% precisa ser retreinada imediatamente. Seja retreinada numa nova função ou numa mentalidade empreendedora, onde eu vou contratar empresas e não mais pessoas para trabalhar para mim. Humberto Eco dividia a sociedade entre integrados e apocalípticos, né? Ele já escreveu isso há muito tempo atrás, ou seja, integrados são os que aceitam e celebram a tecnologia, e os apocalípticos são os que temem ou rejeitam. Os dois têm argumentos. O mundo está cada vez mais tribalizado, não apenas na área da política, nessa área também. Tem pessoas que vêm de um jeito, pessoas que vêm do outro, e os dois têm pontos importantes que merecem ser analisados. Vamos celebrar, na minha opinião, e não temer, a chegada da inteligência artificial na nossa vida, na nossa educação, nos nossos negócios. E por quê? Porque a gente vê a realidade não como ela é, mas como a gente é. Ou seja, nós fazemos o futuro. A forma como vemos o futuro dirige as nossas ações, e é através das nossas ações que o futuro se faz. É a chamada profecia autorrealizável. Se nós acreditarmos que o futuro vai ser bom, nós vamos investir, vamos trabalhar mais, vamos ter entusiasmo, e o futuro fica melhor. Se por outro lado inocularmos em nós uma visão pessimista, preocupada, temerosa, recalcitrante, o que vai acontecer é que o futuro será pior. E aí os dois falam, eu falei que ia ser. Não é que você falou. Ao pensar assim, você gerou este futuro. Então está na nossa mão termos uma visão otimista, e através dessa visão otimista, inocularmos ao nosso redor esse otimismo para que o mundo seja melhor, porque ele se faz a partir das ações do presente. Então, pessimista ou otimista, os casos de empreendedorismo, né? A solução é uma oportunidade. Então, se nós formos pessimistas, teremos um problema. Se nós formos otimistas, teremos uma oportunidade. Mas em ambos os casos, o empreendedorismo é solução e oportunidade. Por isso, a preocupação em criarmos uma mentalidade empreendedora nesse país. Nós teremos mais tempo, mais recursos para sermos donos do nosso destino e assumirmos mais desafios, reinventarmos nossa vida. Pessoas aos 20 anos vão começar uma profissão, aos 40 vão se reinventar, aos 60 vão se reinventar de novo, e muito provavelmente lá na frente aos 80. A inteligência artificial, junto com cada um de nós, então, ela vai juntar os pontos, as pontas e as pontes que nos levam rumo a esse futuro, se a gente olhar de uma maneira positiva. Então, isso que nós vimos hoje aqui, e como eu falei, tudo isso começou a partir de 30 de novembro do ano passado, portanto há 7, 8 meses, é apenas o início do começo, do princípio do que está chegando, desse novo mundo no qual nós vamos viver. Várias vezes na vida, eu tive já a sensação que o que era impossível virou possível, que todos vocês tiveram a mesma coisa, né? Quando de repente eu entrava no Google e queria saber alguma coisa e sabia na hora, ou quando eu ligava para outro país sem custo, tudo isso era possível, era impossível, virou possível. Só que agora, o que antes era impossível, hoje não apenas é possível, como é simples, rápido e de graça. Isso muda tudo. Ou seja, a velocidade com que as coisas estão acontecendo é realmente impressionante. Então, a visão disso lembra muito o que aconteceu com os judeus quando fugiram do Egito em busca da terra prometida, com Moisés à frente, né? Ou seja, ao fugir do Egito, eles de repente se depararam com o Mar Vermelho, fechado e inexpugnável, e não podiam recuar, porque o exército egípcio estava atrás dele, não podiam avançar porque o mar estava fechado. E aí conta a Bíblia, os 10 mandamentos, que de repente o mar se abriu e os judeus passaram, né? Mas quando você vai nos alfarrábios mais antigos da religião judaica, você vê que essa história é assim, mas não é bem assim, é quase assim. Ou seja, não foi os judeus que esperaram o mar, não foi Deus que abriu o mar para eles passarem, foram eles que se jogaram no mar, tão convictos estavam da busca da liberdade, que Deus ficou tão emocionado com a coragem e determinação do povo, que abriu o mar para eles terminarem a travessia, que é muito diferente do mar se abrir e eles passarem. Ou seja, se eles estivessem na beira d'água, esperando o mar se abrir, ou botando o pezinho na água, ver se estava quente ou frio,
estavam fazendo pirâmide até hoje no Egito. É esta capacidade de se jogar de maneira entusiasmada rumo ao desconhecido que faz com que o mar se abra. E de certa maneira isso serve como metáfora para nós, porque nós temos de nos jogar de maneira entusiasmada para que o mar das oportunidades se abra nesse momento para cada uma das nossas empresas. Ao abraçar o novo com entusiasmo e, claro, sempre com cautela, a gente pode garantir um mar de oportunidades no nosso futuro.